Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A minha saudação é com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, e a todos quanto nos assistem, é com imenso prazer que mais uma vez eu falo com meus queridos irmãos. Meus irmãos, nós temos motivo para adorar a Deus, para falar deste nome bom e maravilhoso, deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus que fez os céus e a terra, esse Deus que sempre está com aqueles que fazem a sua vontade. Prezados irmãos, a mensagem que temos para nós meditarmos nesta oportunidade está escrito em 2 Samuel, no capítulo 22, que traz o tema Cântico de Davi em ação de graças. Leamos a palavra de Deus. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Versículo 22. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Meus prezados, o salmista Davi, como qualquer homem que quer fazer a vontade de Deus, o que faz a vontade de Deus, pode falar essas mesmas palavras. Porque é o Senhor quem diz na sua palavra que nunca nos deixa só. É o Senhor quem diz nas suas palavras, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Davi estava falando essas palavras, dos grandes livramentos que o Senhor tem dado para ele, Davi não estava dizendo que nunca pecou. Davi não estava falando que era justo 100%. Não. Mas Davi, ele estava falando daquilo que Deus fazia na sua vida. A Bíblia diz que Saul, ele procurou matar a Davi várias vezes. Ele lutou para eliminar com a vida de Davi. Todos os planos de Saul caíram por terra, porque o Senhor estava na vida de Davi. O Senhor estava livrando ele, e a Bíblia diz aqui nessa história que era de todos os seus inimigos. Meus prezados, Davi pecou, como todos pecam, e a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, é verdade, não está nele. Porém, o homem não pode viver no pecado. O homem não pode viver pecando contra Deus. O homem de Deus
ele reconhece quando ele falha. O pior de todas as coisas que nós vemos em tantas pessoas, e principalmente quando diz que serve a Deus, não servindo, é que as pessoas não se humilham, não se dão conta que pecaram contra Deus. Mas, desde que o homem reconheça que pecou contra Deus e se humilhe aos pés do Senhor, busque as misericórdias do Senhor, busque o perdão em Jesus. Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é misericordioso, não é em vão que nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem estão agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Porém, o homem precisa deixar o ímpio seu caminho, não incorrer nas mesmas pragas daqueles que não se humilham. Pois a Bíblia diz no versículo 2 que é os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É os pecados que separam o homem de Deus. Porém, se o homem se humilhar, assim como Davi, que deslizou muitas das vezes, mas ele se humilhava, ele caía nos pés do Senhor, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E nós, meus prezados irmãos, se nós conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus de misericórdia, o Jesus que um dia exclamou ali na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está tudo consumado. Este Deus de misericórdia, nós sabemos a quem recorrer. Quando, muitas das vezes, em nossos deslizes, é cair nos pés do Senhor Jesus. Porque Ele tem poder para nos guardar de todo mal. Ele tem poder. O versículo 22, ele diz: porque guardei os caminhos do Senhor. Esse livramento que Deus deu a Davi, ele reconheceu que era porque ele guardava os caminhos do Senhor. Ele guardava a lei de Deus, os preceitos de Deus. Davi guardava. E quantas pessoas que estão querendo o livramento de Deus, querendo bênção de Deus, mas não querem guardar os caminhos do Senhor. Não querem guardar a lei do Senhor nosso Deus. Não guardam os seus mandamentos, mas as pessoas querem receber as bênçãos de Deus. Querem receber os livramentos de Deus. Prezados irmãos, e a todos quanto ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos guardar de todo mal. Deus é longânimo e é compassível. Então, se nós reconhecermos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, é necessário confiarmos no Senhor. É necessário estar nos pés do Senhor nosso Deus, buscando as misericórdias do Senhor. Davi traz esta narração através
do livro de 2 Samuel, no capítulo 22, encontramos esta narração de Davi vindo da parte de Deus. E nós podemos também, meus prezados, louvar a Deus. Aqui era um cântico de Davi, pelos livramentos que Deus o dera, pelas vitórias que ele receberam do Senhor. Mas ele louvava a Deus, era de todo o coração, é porque ele acreditava no Deus que ele servia. O livramento que ele recebeu de Deus, não precisou lhe fazer sacrifício. Ele disse apenas que guardou os caminhos do Senhor, isto é, ele guardou os mandamentos de Deus, ele obedeceu a Deus. Ele tinha temor de Deus no seu coração. Em suas fraquezas, ele sabia a quem recorrer. Ele sabia onde estava a sua fortaleza. Ele sabia onde estava o seu socorro. Davi chega a dizer que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí está o socorro do Senhor na vida daqueles que acreditam em Deus. No Salmo 121, Davi diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virão socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porém, meus prezados, apesar de Davi ter sido rei de Israel, Davi se humilhou a Deus, como qualquer pessoa comum que serve a Deus o faz, ele fez. Porém, quantas pessoas que hoje dizem que servem a Deus, mas não sabem agradecer o Senhor. A glória que é para Deus, as pessoas têm dado aos homens. É o doutor fulano de tal, pastor fulano de tal, o líder tal, é que tem recebido as honras, as glórias, os louvores. Mas quem merece realmente toda a honra e toda a glória e todo louvor é o nome de Jesus. Hoje as pessoas falam mais em grandeza dos homens do que de Deus, mas é Deus quem merece. Os homens, nós merecemos respeito quando nós respeitamos também as pessoas. Mas o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isto é, porque todo o poder foi entregue nas suas mãos. Ele merece. E Davi não ficou atrás. Ele sabia agradecer a Deus de todo o seu coração. No Salmo 91, Davi chega a afirmar que 1000 caía ao seu lado, 10 à sua direita, e ele não seria atingido, porque o Senhor estava com ele. O Deus que esteve com Davi também está conosco. Se é que nós estamos obedecendo a Deus, se é que estamos guardando os caminhos do Senhor, estamos obedecendo a palavra de Deus, isto é, segundo a Bíblia, porque tem muitas pessoas apenas criando movimentos antibíblicos, dizendo que é para Deus e depois estão pagando uma pena muito alta por as suas transgressões, mas não se humilham a Deus, não se chegam para Deus, não se rende ao Senhor, não reconhece que pecou contra Deus. Quantas das vezes nós ouvimos alguém falar que Davi também pecou? Davi era homem como demais, como todos nós. Acontece que Davi foi diferente de muitos crentes. Davi foi diferente de muitos cristãos.
Davi, ele sabia se humilhar. E hoje tem muitas pessoas que não se humilham a Deus. E o problema está bem aí, quando alguém não se humilha. Quando alguém não reconhece o seu pecado. Quando alguém só vê o pecado nos outros e não nele. E é bom, meus irmãos, nós olhar para dentro de nós. Davi com certeza olhava para dentro de si mesmo, quando neste versículo 22, ele diz: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele não abandonava o seu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Davi tinha convicção que não se desviava dos estatutos de Deus, que não pendia para os lados arrogantes desta vida, mas olhava para o Senhor, o autor da sua salvação. Paulo disse, olhando para Jesus, o autor da nossa salvação. Olhando para Jesus, o alvo da nossa salvação. Só assim, meus prezados, nós vamos ter convicção de que Deus nunca nos desamparará. Que Deus sempre vai estar conosco. E para isso temos que guardar os estatutos do Senhor. E não inventar como muitos estão inventando de agradar a Deus de qualquer jeito. Fazendo festas mundanas, dizendo que é para agradar a Deus. Vivendo os preceitos do mundo, dizendo que é para Deus. Porém, quem quiser agradar a Deus tem que fazer de acordo com a Bíblia. De acordo com a palavra de Deus. Para nós agradar a Deus, não precisamos inventar nada, nem aumentar e nem diminuir. Nada. Mas somente o que está escrito na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. É exatamente por isso que muitas pessoas não entendem aqueles que servem a Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Quantas pessoas que não mostram nenhuma loucura do cristianismo para esse mundo, porque estão fazendo tudo de acordo com o mundo. Estão vivendo de acordo com o mundo, fazendo as coisas que o mundo oferece. E não se rende a Deus, como foi Davi, como foi tantos outros. E a vontade de Deus é que os homens venham se humilhar diante dele. Que os homens venham servir a Deus com alegria. Todos nós, a Bíblia diz que um dia havemos de tratar com o Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 13. Todos haveremos de tratar com o Senhor. Pelo bem ou mal que fizemos. Davi tinha esta convicção de que realmente ele estava agradando ao Senhor. E o cristão precisa saber quando está agradando a Deus, para que ele venha louvar a Deus de todo o coração, com a certeza de que o Senhor está se agradando, de que o Senhor está recebendo o seu louvor. Precisamos louvar de todo o nosso coração, e não uma porção de louvor que nós ouvimos por aí. Louvores que dizem que se é para Deus, estão oferecendo para homens ou mulher. Quem merece o louvor é Deus. E quanto estão oferecendo é para mulheres ou homens. Com pensamentos carnais,
com pensamentos que não agradam a Deus. É o Senhor quem precisa ouvir nós adorar ou servir de todo o coração. E Ele precisa do nosso louvor. Isto é, daqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ao libertar o povo de Israel lá do Egito, a ordem de Deus era que Faraó libertasse o povo para adorar o Senhor no deserto. E eu quero fazer uma convocação nesta oportunidade. Meus prezados, nós estamos no deserto, mas vamos adorar a Deus. Ele quer ouvir o nosso louvor. Ele quer receber o nosso louvor. Deus quer ouvir o nosso cântico. Davi louvou a Deus porque ele tinha convicção. E nós precisamos louvar com a convicção de que o Senhor está recebendo o nosso louvor. E não somente cantar, porque hoje tem muito crente só cantando, mas não estão louvando. Deus não está recebendo. Deus recebe quando realmente estamos agradando ao Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos dê da sua graça. Muito obrigado. Amém.